Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o Ministério da Igreja. O textuário está em Efésios capítulo 4 e o versículo 11 e está escrito assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E a nossa lição, como sempre, nós temos aí alguns objetivos. O primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes da nova aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações da natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Professor Joás, nós estamos aí na 7ª lição. Na lição passada, da semana passada, nós estudamos aí a igreja, organismo e organização. Agora nós vamos falar um pouquinho da parte interna da igreja, no que se diz respeito os ministérios. E num texto melhor para nós falarmos no Novo Testamento da igreja a partir da sua fundação ali em Cristo, né, no Novo Testamento em si, não há texto melhor para a gente falar do que essa carta de Paulo aos Efésios, onde ele cita aí os 5 dons ministeriais. Muito boa essa lição, né, professor? Muito bom. Nessa passagem aí, Paulo mostra como que Deus, na sua graça, ele tem o melhor para sua igreja, né, para o corpo de Cristo, e como os dons que ele distribui a cada um no corpo, né, funcionam com um tipo de ajuste, né, para fazer o corpo permanecer saudável, continuar crescendo, né, e cheio de vida e cheio de saúde espiritual, né? Então esses ministérios todos aí formam o que a igreja faz como um todo, né? Cada parte somada, né, é essa igreja ministrando ao mundo e ministrando não só ao mundo, né, mas até a Deus e a si mesma e a tudo em sua volta, né? A igreja é uma grande casa onde Deus serve, né, a humanidade, né? E ele faz isso através da igreja, e a igreja vive para servir, né? A igreja é chamada a servir o tempo todo, e esse é o motivo dela ainda estar aqui, né, de pé, e esse é o motivo dela ainda continuar crescendo, porque ela tem exercido esse papel de serviço, né, para a humanidade. Muito bom. Bom, a palavra-chave da nossa lição, o professor, é ministério. E nós vamos ver como é que funciona esse ministério no Antigo Testamento, depois nós vamos ver a estrutura ministerial no Novo Testamento, que é o capítulo 2º, e por fim nós vamos fechar a nossa lição aí, as qualificações para o ministério. Então nós vamos ver como é que era isso no Antigo Testamento, como é o ministério no Novo Testamento e depois as qualificações para exercer o ministério segundo a palavra de Deus. Então nessa lição nós vamos ver o ministério em 2 diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que habita ou que o habilita a ministrar diante de Deus. Principalmente em casa, né, professor, onde é a nossa primeira igreja, né? E depois a igreja onde é a extensão da nossa família. Então por isso que todo cristão ele acaba sendo um ministro de Deus, né? Seja na igreja onde ele congrega ou seja em casa onde ele exerce essa função ministerial, no lar. Essa é uma doutrina bíblica antiga, né? Desde o Antigo Testamento, que é o sacerdócio do crente, né? O sacerdócio dos crentes no Nosso Senhor. E essa doutrina ela foi resgatada, né, pela Reforma Protestante, a Reforma de Lutero, porque àquela altura, né, o cristianismo estava um tanto confuso com relação a essa doutrina, que é amplamente encontrada na Bíblia, que tem alguns textos, né, 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,
verso 5, verso 6, Apocalipse 5. Então é uma doutrina que assim, basicamente diz, né, que cada crente tem esse ministério, né, sacerdotal. Cada crente é chamado a ser um sacerdote no mundo, né, e a gente encontra isso em toda a Escritura. Esse capítulo 2 da primeira carta de Pedro, Pedro faz uma explanação disso, onde ele faz um link, né, com a função sacerdotal do Antigo Testamento. Ele lembra, né, de como Deus escolheu em Arão, né, os sacerdotes do seu povo, mas também como Deus, de certa forma, isso é visto também no Antigo Testamento, escolheu esse povo, né, como um todo, para exercer sacerdócio no mundo, né? Então, não é só uma tribo, né, um povo inteiro de sacerdotes, uma nação sacerdotal, né? E Pedro lembra isso e traz a esses nomes, né, de Israel no Antigo Testamento, amplia isso com a igreja e coloca mais títulos aí, né, soma esses títulos da nação de Israel, né, o povo eleito de Deus, e amplia isso no âmbito da igreja, né, com mais significado ainda, com mais profundidade ainda, e demonstra que nós, cada crente, cada cristão, né, cada pessoa que crê em Jesus e anda com Jesus é um sacerdote de Jesus. Bom, professor, baseado nisso que você acabou de falar aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o próprio escritor aos Hebreus fala que o Antigo Testamento é a sombra. Isso. Né? Então, é claro que tem uma base, nós estamos falando isso de uma forma, como é que eu posso falar, de uma forma alegórica em relação ao ministério sacerdotal, em relação ao Novo Testamento, a base, a solidez e a execução do próprio trabalho em função do Antigo Testamento. Mas o sacerdócio aconteceu de forma real, de forma verídica, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo só o papel um do outro, o Antigo Testamento e o Novo, é isso que nós estamos falando. Só para ficar claro, né? Senão vai falar que a Bíblia é alegórica, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando só os papéis. Está escrito lá em Êxodo, né, que Deus elegeu Arão, né, e seus descendentes como sacerdotes, né, da nação. Mas a gente encontra base em outros textos, né, de Deus chamando a nação inteira, né, como sacerdotes também. E Pedro tem o cuidado de fazer esse link, né? Verdade. Trazendo isso para a igreja. Verdade. Tanto é que se nós olharmos as divisões das tribos ali, quando a trombeta soava, o toque da trombeta, a nuvem levantava, a nuvem de fumaça levantava, a coluna, e seguia, a gente veria a distribuição de cada uma das 12 tribos, do lado norte, do lado sul, quem ia primeiro, quem ia depois, quem ia se proteger do inimigo, onde a arca ia, quem ia carregar os utensílios do tabernáculo, tudo isso é serviço, tudo é ministério. Né? Todos estão trabalhando. De uma forma figurada ali, mas prefigurava ou apontava para o ministério de Cristo e a igreja futuramente. Né? É isso que eu falei de forma alegórica aqui. Capítulo 1, o ministério sacerdotal de todo crente, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio da antiga aliança é como segue. 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. 3. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19:6, está aí a referência que você falou, professor. E 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então nós vemos aí como é que isso funcionava no Antigo Testamento. Os pais de família, depois os patriarcas, depois a nação de Israel que Deus escolheu, e da nação ele chamou uma família, chamou uma tribo, e dessa tribo ele chamou uma família. Basicamente isso aqui no Antigo Testamento, professor. Isso, houve uma progressão aí, né? Até culminar no chamado dos levitas, né? E assim, isso tudo aí é sombra do que Deus ia fazer através da igreja, né? A gente vê isso lá em Hebreus, e assim,
Acontece que ao longo da história, né, a igreja perdeu isso de vista. Né? Muitos fatores que a gente não precisa apontar aqui, né, que são assim, alguns até óbvios, né, evidentes, levaram, né, o cristianismo, né, até a Idade Média, né, que a gente entende que estava um pouco confuso com relação a essa teologia, né, levaram a um distanciamento muito grande da realidade bíblica, né, do chamado sacerdotal, para o que acontecia de fato naquela época. Né, e assim, há reflexos disso até hoje. Né, há um distanciamento entre o clero, né, e os demais, né, há um distanciamento. Alguns olham para os bispos, né, para os pastores, né, e enxergam nesse grupo só uma intermediação, né, uma intercessão, né, e um poder especial, quando na verdade é só uma questão de organização, que a gente vê isso aí em Efésios, em Coríntios, né? Deus é um Deus de ordem e de decência, né? Então Ele ordena as coisas. Ninguém é mais especial do que ninguém por causa do dom que tem. Né? E na Igreja de Cristo, cada um tem um dom para servir os outros. Né? Então, houve muita confusão ao longo da história com relação a isso. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, né, como é a proposta aí desse primeiro ponto, a gente olha para o começo da história, olha para as origens e aprende com isso, né, qual que é o desejo, o sonho de Deus para a sua igreja, né, porque Ele já deixou essa sombra aí para a gente olhar. Bom, aproveitando esse gancho que você falou do Antigo Testamento, que é o que nós acabamos de falar, essa doutrina bíblica também é confirmada no Novo Testamento. E por fim, é uma doutrina resgatada na Reforma Protestante. O que é isso? Essa doutrina que nós estamos falando desse ministério sacerdotal. E é até bom a gente falar sobre isso, professor. Tem muita gente que pensa e confunde doutrina com costume. Costume é uma coisa local, passageiro, transitória, né, temporal. Agora, doutrina é o inverso disso aí. Doutrina é a doutrina bíblica. Ela não prescreve, ela não muda, ela não passa, ela é real, ela é literal. Então é bom a gente entender, doutrina é algo fundamentado na palavra de Deus, não é invenção humana. Doutrina é a norma, é a regra, né? E exatamente. Essa doutrina do sacerdócio universal, né, ela, como a gente está vendo aí, é desde o começo da história bíblica, né, até a era apostólica, e os apóstolos lançaram a base, né? E tudo que vem depois deve permanecer como Cristo ordenou, né? Cristo colocou a ordem, as bases, para que a gente seguisse, né? Então vamos lá, no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Eu não queria usar essa palavra, vamos falar assim, teológica, né? Tipo e antítipo, é exatamente o que está em Hebreus, né? A sombra. A sombra reflete algo do que é real. Por exemplo, a nossa sombra, né, vai refletir a nossa imagem, mas não é o real, ali é só a sombra. Então isso aí é o tipo e antítipo, são palavras muito usadas na teologia. Hebreus 8:1, eu citei esse texto aqui também, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E aí tem citação de 1 Pedro 2:5, Apocalipse 5:10, e até mesmo no Antigo Testamento a profecia de Jeremias 31:34, e outros textos de Romanos 12:1 e 2, Hebreus 13:15, 1 Timóteo 2:1, Hebreus 10:19 e 20, 1 Pedro 2:19, 1 Pedro, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:13 e tantas outras coisas aí. Isso aqui nós estamos falando de algo doutrinário, dessa doutrina bíblica do sacerdócio no Novo Testamento agora, onde os apóstolos lançaram a base, né? Cristo e os apóstolos edificaram sobre a base. Você vê pela quantidade de textos aí, que esses textos aí foram selecionados pelo nosso comentarista. Mas só aí você já vê a quantidade de embasamento, de bons textos, textos com contexto, né?
não é um verso isolado e tal. Essa doutrina é uma doutrina fundamental, básica, né? Todo crente é um sacerdote, e é um sacerdote real, né? Não é ele que manda, mas ele está a serviço do rei, né? Não é ele que governa, mas ele está a serviço de quem governa. Então, assim, trocando em miúdos, levando para um aspecto mais prático, né? Isso aí significa dizer que para ter um encontro com Cristo, né, uma pessoa que não conhece a Cristo, para vislumbrar algo de Cristo, ela não precisa olhar para uma denominação, para uma igreja, porque há denominações ditas cristãs que clamam para si esse sacerdócio, né? Nós somos o sacerdócio real, né? E aí nós dessa placa, dessa denominação. Isso é um fato. E também significa dizer, né, num âmbito mais intimista, que também não significa que essa pessoa deva ir a um sacerdote, né, com nome de sacerdote, com roupa de sacerdote, com ofício de sacerdote, porque só ele é sacerdote no meio de todos esses cristãos, tem esse aqui, que é nele que você deve encontrar Cristo. Não é sobre isso também, né? Você não procura Cristo em uma só pessoa e tiver que confessar pecado, confessa para essa única pessoa. Precisar de oração intercessória, peça a essa única. Não é assim, né? A Bíblia nos mostra outra realidade, né? A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Qualquer cristão pode orar por outro cristão, pode interceder por alguém, né? Pode chegar ao trono da graça nas palavras do escritor aos Hebreus, que está acessível a qualquer um, né? Pode chegar ao trono da graça intercedendo por alguém, né? A gente não pode mediar Deus e os homens, mas a gente pode interceder a Deus pelos homens. Isso é ofício de todo cristão, né? Mediador só tem Cristo, né? E não tem um pontífice só, um mediador, um intercessor só, né? Todo cristão é um intercessor, todo cristão é um representante de Cristo, todo cristão deve refletir Cristo de algum modo nas suas palavras, na sua conduta, nas suas atitudes e tudo mais. E juntos formam a igreja, né, professor? Isso. Porque a igreja não é... A igreja é a soma disso tudo aí. Exatamente. Ponto 3, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Fala resgatado porque isso ficou perdido ao longo de muito tempo aí, né, professor? Nesse período conhecido aí na história da igreja. 1.300 anos se perdeu, né? Como Idade das Trevas, isso ficou perdido aí no tempo e na Reforma Protestante isso foi resgatado. É muito bom a gente lembrar isso aí. Dentro desse resgate aí, não há função sacerdotal para os membros da igreja. Isso nós estamos falando nesse período aí da Idade das Trevas, onde a igreja se desvinculou daquilo que é certo, vamos falar assim, de uma doutrina bíblica centrada e começou com um monte de coisa fora de contexto e criou aí um distanciamento do que é verdadeiro. Então na Reforma Protestante isso foi resgatado assim com a clareza bíblica e com a fundamentação da palavra de Deus. E a gente precisa ressaltar isso também. Às vezes as pessoas entendem errado, né, o que leem, o que ouvem, e as pessoas, assim, a gente está incluso nisso também, né? Nós somos pessoas, né? Sim, sim. A gente não está aqui se colocando como donos da verdade, né? Mas assim, a nossa regra, desde a Reforma Protestante pelo menos, isso voltou a vigorar, é a Bíblia, né? Só a Escritura. Então, para nós, se a Escritura diz, né, que Jesus mandou cristãos orarem por outros cristãos, Jesus que falou, ele que ensinou, né? Então, qualquer um, ainda que seja um sacerdote, ainda que seja um ministro do Evangelho, que diga algo diferente, a própria Escritura tem a resposta, né? Paulo, mesmo que eu, Paulo, ou um anjo de luz se apresente aí com outro evangelho, né? Não deve ser recebido, pelo contrário, né? Anátema é algo que deve ser destruído.
Então, assim, se a Bíblia diz uma coisa, nós cremos no que a Bíblia está dizendo, não no que alguém está dizendo que a Bíblia está dizendo, né? A palavra de Deus está na Escritura, é a Bíblia, né? Não tem uma pessoa que é o único intérprete, o único responsável pela interpretação. Não tem uma instituição, né? Uma placa, né? A Bíblia foi entregue à Igreja de Deus, a Bíblia foi entregue ao povo de Deus, e a Bíblia ela está acessível a qualquer um, né? Então, ela é a palavra de Deus, só ela, né? Ela nos basta e a gente não precisa de novas revelações, de novas interpretações, porque o povo de Deus já entendeu qual que é a palavra de Deus há muito tempo. O próprio Senhor Jesus já dizia isso: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Eu sou conhecido delas. Isso é bom. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos em um momento. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a ADEC TV. Nós estamos falando hoje da lição de número 7. Estamos falando aí dos ministérios, né, na igreja. Professor, eu vou bater nessa tecla de novo, o ministério da igreja, né? Nós falamos aí na aula passada sobre organismo e organização. Essa questão do ministério na igreja pega praticamente as duas faces, né, os dois lados aí da igreja. Tanto a organização como o organismo. Na organização, a igreja precisa ser organizada em ministérios. É todo mundo que canta, é todo mundo que prega, é todo mundo que ensina, é todo mundo... Não, claro que não. Isso é uma organização. E como organismo vivo, foi o próprio Deus, o próprio Cristo que deu esses ministérios para a igreja. Isso é muito importante, professor. Com certeza. E Deus não faz nada despretensiosamente, né? Sem propósito, usando um termo melhor. Deus não faz nada sem propósito, né? Deus tem um propósito para cada coisa que ele faz, né? E se foi Ele que deu, né, a igreja para o mundo, foi Ele que deu os ministros à igreja, né? Então há um propósito para cada ministério desse, e a base para isso está na palavra, né? Você vê Paulo escrevendo tanto a Timóteo quanto a Tito e outras cartas, ele sempre quando vai falar do propósito dos ministérios, né, do propósito do ministério sacerdotal da igreja, ele fala que, ele começa dizendo que fiel é a palavra. Então tem um fundamento, né? Esses ministérios todos,
eles são fundamentados em Cristo e na palavra de Cristo. E a palavra de Cristo está acessível até hoje, né, por meio da Escritura, né? Então, o propósito de Deus, né, para cada ministério é justamente o crescimento do corpo, né? Desse organismo, dessa organização como um todo. Bom, professor, dentro dessa estrutura ministerial do Novo Testamento, Efésios 4:11 está escrito assim, que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De vez em quando esbarra com alguém perguntando, esse ministério apostólico ainda existe? Existe. Tem quem é enviado. A gente já falou isso aqui em outros trimestres, né? E nesse aqui a gente é lembrado nessa lição também, né? Daniel Berg, Gunnar Wingren foram apóstolos, né? Deixaram seu contexto cultural, né? Seu país, e foram para onde Deus mandou eles irem, pregar o Evangelho, e hoje nós somos fruto disso, né? De um trabalho apostólico. E a gente já comentou como que funciona isso, né? Assim, Tiago era apóstolo, mas ele era apóstolo como Pedro era, né? Há uma diferença aí entre o ministério e o ofício apostólico, né? Então, seria só chover no molhado a gente entrar nesses pormenores aí. Pois é nisso aí que eu falo, porque há alguns requisitos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente ali no início ali da igreja primitiva, os 12 apóstolos, ou discípulos, né? Havia ali uma série de requisitos, né? Isso está nos documentos da Didaquê e tantas outras coisas ali. Mas isso está mais ligado, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. É o que nós já falamos em outros quadros aí, você e presbítero Edivaldo já falou muito também no Conexão Teológica. Nós vamos chover no molhado. Mas vamos lá, professor. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Observe que o mais importante vamos falar assim, desses ministérios aqui, começa assim, a importância, na verdade, né? O apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Tem esse ministério ainda? Repito, mais como uma função do que com ofício. Profeta é alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Hoje nós estamos inspirados e autorizados a falar em nome de Deus, usando a palavra de Deus. E até mesmo ao dom de profecia, que é outra coisa que nós vamos falar em outra oportunidade. Evangelista, esse ministério é bem ativo na igreja ainda, né? É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. O pastor Luiz Schimmer, quando chegou aqui na década de 90 em Caratinga, por exemplo, eu lembro disso muito bem, fazia cruzadas e mais cruzadas evangelísticas aqui em todo o campo. Um evangelista nato. Falar nisso, eu quero até mandar um abraço ao pastor Luiz Schimmer, que de vez em quando está acompanhando a gente aí. Deus abençoe o pastor. E por fim, pastores e mestres. Essa função mestre aqui, professor, há um peso nisso aí, né? Ministério mestre, há um peso nisso aqui. A quem muito é dado, muito também será cobrado, né? A exigência é maior, né? As qualificações para cada um desses aí são basicamente as mesmas, né? A gente tem os textos aí que embasam isso, né? Precisa ser alguém de boa índole, alguém com um caráter, né, intocável, alguém que governa a própria casa, que tem uma família, né, que cuida da família, e assim, tem critérios, né? As qualificações que são exigidas dos ministros, né, são muitas, mas e são iguais basicamente para todos esses ministérios aí. Mas assim, essa questão de ensinar, né, de transmitir a Escritura, né, o profeta, o mestre, o pastor fazem isso, né, e todos eles em algum nível, né? Então, quanto mais Deus entrega, né, para você transmitir para a igreja, mais Deus vai cobrar depois, né, o que você está fazendo com o que Ele está entregando, né? A gente vê isso em algumas parábolas de Jesus, né? Alguém que recebe porções diferentes, né? E quando ele vem cobrar, ele é exigente na cobrança. Não, eu te entreguei tanto, o que você fez com o que eu te entreguei? Né? Então a gente precisa, como ministros, né, como sacerdotes, precisamos
ter cuidado com o que Ele tem nos entregado e transmitir da melhor maneira possível, havendo tempo oportuno para isso ou não, né? O Brasil caminha para um momento histórico onde a oportunidade para isso será mais escassa, né? Tende a ser cada vez mais escassa. A gente pode lembrar aqui inúmeros casos recentes, né? O mais recente que eu estou lembrando foi num estado que eu conheci recentemente, Santa Catarina, né? Um capitão da polícia agredindo um pregador na rua, né? Aonde você já pensou que veria isso no Brasil? E com direito para pregar, A gente ouve falar disso na Coreia, na China, na Índia. Nós estamos vivendo isso aqui agora, pertinho de nós. Então, e tudo indica que vai piorar, né? Então, ainda assim, né, pregue a tempo e fora de tempo, né, seja oportuno ou não. Se você recebeu de Deus, transmita de Deus. E esses ministérios, professor, é o ministério quíntuplo, que nós assim chamamos por Efésios 4:11. Repito, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, a importância de cada um deles. Ainda no ponto 2, tem o serviço de diáconos e presbíteros, que também entra nesses dons ministeriais. É bom lembrar que esses dons ministeriais também há base em outros textos da Bíblia, né? A gente vê isso repleto no livro de Atos, Paulo cita isso em Romanos também, e muitos outros textos da Bíblia. O serviço de diácono, professor, tem gente que acha a função diaconal ou o ofício diaconal assim, algo, é o primeiro dos ofícios ali do ministério, e despreza isso. Mas olha a reputação dos diáconos em Atos 6. Você vê as qualificações ali também, né? As mesmas exigidas dos apóstolos, dos bispos, né? Então não tem assim, não tem um quadro de grandeza, né? De exigência para cada um, né? Tem um grupo de qualificações que é exigido de todos, né? Então o diácono não pode se sentir menor do que o profeta, do que o pastor, né? E vice-versa, né? Todos são chamados para trabalhar para Cristo. Então isso é honra, né, maior do que qualquer um merece, né, e deve se sentir feliz por ser chamado por Cristo. Não é uma escala numérica, né, professor? Um gráfico como se a gente estivesse falando nos ministérios e vendo um gráfico assim de barras. Não existe isso no ministério, né? Um mais importante que o outro, um mais peso que o outro. Não, nós estamos falando de pessoas que são chamadas para ocupar determinados ministérios, que isso foi dado por Deus. A importância e a relevância disso aí está no mundo espiritual e não no mundo visível, físico, não é assim. Tem coisas que acontecem naturalmente, né, por conta do que a gente viu na aula passada, a organização da igreja, né, em alguns lugares, em algumas culturas, algumas regiões, né, e algumas denominações como a nossa, né, aqui e ali alguém acha que existe essa escala, né, alguém nasceu para ser pastor, e sonha com isso a vida inteira, e Deus chama ele para isso. Aí ele acha que vai ter que ser cooperador, diácono, presbítero, evangelista, quando ele é pastor, na verdade, né? Não necessário. Eu conheço pastores na nossa denominação que foram ordenados pastores assim, né? Não passou por isso, mas em alguns lugares aqui e ali, né, há essa mentalidade que não é bíblica, é só uma questão organizacional, né, local, de costume, de cultura local, né? Há alguém que diz assim, a prova, né, fulano está na prova, que não é uma prova de Deus. Biblicamente não é assim que nós aprendemos. Há situações humanas que são colocadas para outros humanos e que nós não podemos chamar de uma prova de Deus. A prova maior de Deus está no chamado. Deus chama, qualifica, prepara e põe a pessoa para fazer a obra dele do jeito que quer fazer. Agora, fugiu disso aí, tem muita coisa humana misturada aí, que nós não vamos entrar nesse ponto agora não, tem muita historinha por aí que alguém pode interpretar isso errado, né? Claro. E pode não dar certo. Mas essas escalas são boas também, né, professor? É questão de organização. A organização funciona em cada lugar de um jeito, né? Exatamente. Tem gente que precisa desse tempo, precisa ser experimentado, sim. Não estou falando que isso é errado,
Nós estamos falando que muita coisa são exageros humanos, são doutrinas humanas que muitas vezes não está nem escrito na Bíblia. É isso que nós estamos falando. Isso tem que ficar claro, professor, porque senão alguém pode ouvir e falar, peraí, então indo contra o próprio... Não é isso não, gente. Nós estamos falando algo que está na Bíblia, algo que tem base bíblica e não invencionices humanas. Isso aí que a gente precisa deixar muito bem claro e definido. Bom, professor, para a gente fechar essa lição de hoje, nós vamos falar das qualificações para o ministério. E primeiro tem qualificações de natureza moral e depois de natureza social e, por fim, qualificados para o santo ministério, que nós podemos até chamar de qualificações a nível espiritual. Essa natureza moral aí, o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Está em 1 Timóteo 3, de 1 a 15, e também na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. E aqui nós listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, não é isso, mas uma vida de uma pessoa ou a vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e algum escândalo público. Isso aqui é um testemunho pessoal que tem a ver com o moral, né? Agora, de natureza social, aí está aqui, ó, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, ou seja, arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia, arrogância, também não pode ser irracível, não pode ser aquela pessoa irada, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada com o outro. São pessoas que têm que estar... isso aí são coisas que tem que passar pelo crivo. É por isso que é bom a igreja que tem a sua organização, que filtra isso, professor. E por fim o lado espiritual, né? Tem que filtrar isso aí, antes de chamar alguém, de convidar alguém, de reconhecer alguém, tem que filtrar tudo isso aqui. Acho interessante a gente olhar até de forma histórica, né, as exegeses que foram feitas ao longo da história de cada palavrinha dessa aí, né, das qualificações. Essa, por exemplo, aí, não violento, né? Eu acho tão interessante, plektes, né, que está aí no grego, lá no texto original tem um sentido de alguém que vive distribuindo socos. Olha só, não violento, né, a gente traduz não violento, é alguém da paz, né? Ali o negócio era mais sério ainda, né? O cara que estava procurando briga, né? Será que existe ministro assim? Eu não sei, né? Mas se houver, não deveria. Né? Se há algum ministro desse jeito, né, com essa postura violenta, né, Deus é um Deus de paz. Peraí, professor, um Deus de paz. Crente, mas meu braço não é crente não, vamos resolver isso aqui. Pois é, não é assim, né? Esse alguém que o sonho da vida é sair distribuindo socos e pontapés por aí, né, não deveria ser ministro, né? Voador nem pensar, né? Se você olhar para todas as outras qualificações aí, né, assim, o negócio é bem criterioso, né? Deus é zeloso pelo seu povo, e os pastores, os ministros, ele dá ao seu povo, né? Então, ele não vai dar qualquer coisa, né? Então as exigências são grandes, são pesadas. E é justo isso, né, professor? Até mesmo pela questão da organização e o nome do Senhor que está sobre essa organização. Que testemunho que a gente vai dar se a gente tiver um comportamento desse aqui? Por exemplo, acho que todo mundo enfrenta isso, está no grupo da família lá, no WhatsApp, dá um BO lá, peraí, a gente vai... É o lugar dos BO. Vai apagar isso aí ou vai incendiar? A gente tem que pensar nisso. Aí um obreiro desse nível... Complicado, né? Então aqui pegou 3 esferas. Natureza moral, ele precisa ter um caráter ilibado. Natureza social, ele precisa ter um bom convívio. E não quer dizer que vai estar isento de problema, mas a reação diante do problema é que mostra aí também essas qualificações para o chamado. E por fim, pelo menos o ser espiritual, professor. Não tem como um obreiro não ler Bíblia, não orar, não ter um devocional, não buscar de Deus. Isso é impossível, né? Não, acho que isso aqui não precisa nem aprofundar, tá na cara. Tem uma aqui que eu acho que a igreja tem vacilado bastante, a igreja dos nossos dias. Né? Não estou pensando em nenhuma
denominação específica, não pode ser neófito. Sim. Né? Às vezes o sujeito é um bom jogador de futebol, né? Aclamado pelas multidões, aí ele se converteu ao evangelho, já coloca pregando, consagra pastor, evangelista, sei lá, né? E aí, assim, a gente vê isso bastante, a gente acompanha isso acontecendo no Brasil já faz tempo, né? E, assim, a igreja está vacilando nesse aspecto. Todas essas qualificações aí deveriam ser olhadas com mais cuidado, como critério para consagrar obreiros, né? Dentre esses e outros assuntos, professor, mas você falou de neófito aí, talvez o nosso ouvinte está lá, você sabe o que é esse termo neófito? Aí, professor, alguém que está chegando agora novo na fé, né? Então, você coloca uma responsabilidade acima do que isso, está colocando uma carga muito pesada para essa pessoa que está chegando agora. Não quer dizer que ele não tenha chamado, né, professor? Mas aí é dar tempo ao tempo e fazer tudo certinho. Alguém pode pensar assim, mas e o caso de Paulo? Paulo tinha uma preparação e mesmo assim ele não foi chamado, ele não começou a exercer o trabalho dele assim que ele conheceu Jesus em Atos 9. Aquilo ali tem um tempo, professor. A gente pode falar de pelo menos 3 anos, né? Pelo no menos mínimo, 3 anos. De preparação, tudo. Gálatas 1, 16, 17, 18 ali para frente, dá uma pista disso aí que nós estamos falando, de pelo menos 3 anos. Depois ele cita em 2 Coríntios, se não me engano, 12 ou 14, 2 Coríntios 12, isso ele fala que conhecia um homem que há 14 anos, se na carne não sabia, se no espírito sabia, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está falando de 14 anos atrás, depois de exercer um ministério, depois de falar de Jesus e etc, etc. Então isso aí, essa questão que você levantou é muito importante, do neófito, isso é muito bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais uma lição, queremos te agradecer pela companhia. E fica aqui uma sugestão, você ficou esclarecido que essa palavrinha aí, neófito, e outros textos maiores, ou outros textos aí da Bíblia, que você ficou com dúvida, vem participar com a gente numa lição presencial. A nossa lição acontece todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas. Vai ser muito bom te receber aqui no Templo Central, ou em qualquer uma das nossas igrejas aí, os nossos pastores estão preparados para te receber. Ficamos por aqui, te agradecemos pela companhia e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até mais.